Eu saí do Brasil como gerente e eu apliquei para cá também como gerente. Como é que foi o processo aqui para achar essa vaga aí de trabalho? Olha, eu tenho alguns amigos que eles trabalham aqui com auditoria em Big Four e em outras empresas também, então eles já estavam meio que me direcionando em relação a algumas vagas que tinham. E o LinkedIn também é um lugar muito bom para você pesquisar. LinkedIn, você vê muitos headhunters mandando várias oportunidades, publicando, na verdade, várias oportunidades, e eu comecei a contactar eles. Eu ia pesquisando as empresas de auditoria, né, as grandes empresas, ia vendo quem era o líder de RH ou algum headhunter interno e começava a mandar mensagem pelo LinkedIn para eles. Olha, eu trabalho aqui em uma Big Four também no Brasil, meu inglês é avançado, eu queria ter uma oportunidade de conversar com vocês para entender se existe alguma vaga disponível, tudo. E aí eu comecei a receber alguns retornos. E aí eu comecei a fazer algumas entrevistas e nesse meio termo também alguns amigos meus foram me indicando algumas oportunidades aqui. Entrevista assim, você estava conversando com os Com os recrutadores recrutadores, exato. E aí eles que são meio que independentes, né? Eles trabalham em uma outra empresa de recrutamento ou era recrutador já de empresas aqui? tinha os dois caras, tinham recrutadores internos e internos. Então, assim, primeiramente eu ia contactando os internos. Eu entrava lá no LinkedIn, por exemplo, de uma PwC, via quem era o headhunter ou quem era o líder de RH e mandava uma mensagem para eles. Ou buscava algum headhunter, porque como eles pagam o premium, né? Então a gente recebe, às vezes, algumas postagens pela experiência. Também, algo importante que eu fiz foi mudar o meu LinkedIn todo para inglês. Porque quando eu fiz isso, eu comecei a receber algumas oportunidades do próprio algoritmo, né? Começou a me mandar algumas oportunidades. E aí eu ia clicando nelas, dizendo que tinha uma experiência, que eu tinha uma experiência compatível com a vaga. E aí eu ia me candidatando, assim. Mas eu percebi que o que fez eu começar a ser chamado foi entrar em contato direto com a Com os pessoa de RH, recrutadores. com os recrutadores, ao invés de aplicar para a vaga diretamente, sabe? Como foi sua primeira entrevista dessa etapa aí? Olha, foi bem difícil. Foi pelo LinkedIn, foi uma entrevista que eu recebi pelo LinkedIn esse retorno. Aí o recrutador entrou em contato comigo, ele marcou uma entrevista comigo e foi bem difícil a primeira entrevista, mas foi uma experiência boa, porque ele me ligou por telefone, ele não fez uma reunião pelo Zoom ou qualquer outra plataforma. E o telefone, a ligação estava falhando um pouco para mim. Não sei se era meu apartamento, que realmente o Pra sinal já era ajudar. ruim, já não ajudou. E eu não estava conseguindo pegar muito o que ele estava O falando. Eu sotaque. falei, o sotaque, eu falei, vixe, tem alguma coisa aqui. Acho que não é para dar certo essa empresa, não. E acabou não dando. Mas a experiência foi boa, porque pelo menos eu consegui entender o que eles queriam capturar de mim. Já na minha segunda entrevista, eu também peguei o que eu entendi, o que eu percebi que eu tinha que melhorar nessa experiência. E aí, nessa minha segunda entrevista, eu falei: olha, já não pode ser por telefone, porque o telefone eu tô tendo problema de sinal, é ruim, eu já vou pedir para eles fazerem isso por alguma plataforma para eu ver as pessoas, porque Sim. a linguagem corporal, ela é importante também no inglês, né? E aí, essa É. segunda entrevista que eu fiz, ela já foi via Teams. Aí eu falei, opa, já vai ser melhor. Já falei para eles, olha, eu quero fazer a entrevista por alguma plataforma de vídeo. Porque para mim é melhor, aqui na minha casa, quando vocês ligam pro telefone, o sinal fica ruim, a voz fica quebrando, eu não consigo entender. E aí, nessa segunda entrevista que eu fiz, aí foi bem melhor. Já entendi tudo que o cara falou, porque realmente eu acho que o problema foi o celular, também foi o principal problema que teve. E aí, nessa segunda entrevista, já foi via um amigo meu que trabalha aqui com auditoria, ele me indicou para essa vaga, e aí eu já fui convidado para essa entrevista e fiz esse processo. E aí, quando eu fiz, eu percebi que a entrevista foi boa, que foi fluida. Você consegue perceber pela linguagem corporal que a pessoa tá gostando, que ela tá te entendendo tudo. Então, é até uma dica que eu deixo para vocês aí, sempre peçam para ser uma entrevista de vídeo, que eu acho que essa linguagem corporal, ela nos ajuda muito, como não somos nativos na língua. A gente vai conseguindo capturar o que a pessoa falou e se ela tá entendendo o que a gente tá falando, pelo que ela tá ali reagindo com o corpo, né? Você vai percebendo, olha, ele entendeu o que eu falei, ele não entendeu. Eu tenho que falar mais devagar, porque talvez ele não esteja entendendo, sabe? Você vai conseguindo gerenciar ali a entrevista de uma forma Mas que... você tava tudo arrumado assim, igual você tá aqui Ah, hoje? tava, tá. Tava. E olha, é um ponto importante. Coincidentemente, ontem eu tava fazendo uma entrevista para os novos trainees da minha empresa, né? A gente já começa a fazer entrevista para o ano que vem. E uma das coisas que a gente observa, né? E foi uma experiência muito boa, que eu nunca tinha feito entrevista pessoalmente, assim, eu já tinha participado de algumas nos meses anteriores.
mas online, no Teams, não pessoalmente. E uma das primeiras coisas que o sócio me falou, que estava aí um sócio fazendo essa entrevista, ele falou, olha o dress code, olha como a pessoa está vestida, porque pensa o seguinte, a gente trabalha com auditoria, então a gente já tem que começar a capturar se aquela pessoa tem o jeito que a gente quer, sabe? E uma das coisas é essa questão da vestimenta mesmo, sabe? Então eu via pessoas chegando de uma forma que talvez ali a primeira impressão já não seja tão boa que passa para os sócios, principalmente são pessoas mais antigas, tudo, já tem uma mentalidade um pouco diferente, então essa questão do dress code quando se trabalha com auditoria é algo que é importante, é algo bem valorizado para eles, sabe? Importante saber também, porque às vezes a gente acha que, porque sim, todo mundo acha que tá muito moderno, mas ainda, pô, a pessoa tem que ir sim. arrumada, né, pra entrevista. Tem. A gente tem uma política de dress code, em grande parte da empresa de auditoria a gente tem isso, que já fala assim, quando você vai para cliente, você tem que ir com essa vestimenta. Quando você vai para o escritório, pode ser essa vestimenta, sabe? Já tem meio que um catálogozinho que a gente tem que seguir. E aí é importante para quem for fazer entrevista. O que eu sempre sugiro é sempre olhar o site da empresa, ver as fotos que tem lá, 10 pessoas que trabalham lá, como elas estão vestidas. E normalmente eu tento ir com a mesma vestimenta. Então, quando eu fiz a entrevista, eu olhei no site dessa minha empresa, eu olhei como estava vestido ali, as fotos, né, corporativas, eu falei, olha, eu vou fazer a entrevista dessa forma. Eu li uma vez num desses sites aí de recrutamento que o ideal é você ir com, tipo, um nível a mais do que o cara usa no dia a dia lá. Sim, faz sentido também. Se a pessoa, por exemplo, tá aí, blazer sem gravata, aí você vai de blazer e gravata. Sim. Entendeu? De terno e gravata, sei lá. Não faz muito sentido. Eu acho que o mais, você nunca vai pecar com mais. Se você for mais bem vestido... E você vai de smoking. Já não vai ter problema. Então, aí... Cara, mas uma coisa que você falou aí que é interessante, é porque você falou, né? Pô, tô indo pra um lugar que eu já conheço e tal. E muita gente, principalmente hoje com pandemia, que a entrevista é só online. Sim. Aí o cara fala lá, pô, vou arrumar um emprego na Irlanda. Aí pega, vem mal e cuia, mulher, filho e tal, não sei o quê, e bate aqui. Aí chega aqui, a geladeira, tô dentro da geladeira e tal. E, pô, e aí? Depois, agora eu não posso me mudar, né? Então é interessante isso que você falou, pô, já conheço lá, pelo menos já sei o que esperar, né? Não, ajuda muito, assim, mas acho que quem tá vindo também para buscar uma melhoria de vida, que já teve experiência com auditoria, o que eu sugiro é avaliar, assim, o tempo que você tem de experiência em auditoria. Normalmente, para Critical Skills, eles exigem 3 anos ou mais. Quanto mais tempo você tem, melhor. Fica mais fácil para a empresa, para ela provar que você, de fato, é um Critical Skills, que você tem a experiência que eles precisam para imigração aprovar. Então, assim, você que está vindo... quanto mais experiência você tiver, melhor. E o inglês, você pode vir como estudante de inglês, você estuda aqui, desenvolve o seu inglês e aplica quando você entender que você está, de fato, com o inglês que você se sente confortável de fazer uma entrevista. Eu acredito que você aplicar em um momento que você ainda não tem confiança no seu inglês pode ser um pouco prejudicial, porque assim, quando você perde uma entrevista, seu currículo fica gravado lá e eles colocam um comentário, por que você perdeu. Então, se você perdeu pelo inglês, vai estar lá gravado, tipo, perdi pelo inglês, essa pessoa ela não passou por algum motivo, qual foi o inglês? Então, talvez seja um pouco mais difícil você conseguir essa segunda entrevista, entendeu? Então, E também, assim, tem pessoas que podem gerar um bloqueio na própria cabeça se você perde, por exemplo, por inglês. Aí você fala, putz, meu inglês não tá bom e tal, e aí ela acaba deixando de aplicar para a próxima porque tá ainda... Perde mais confiança, né? Não, exatamente. E essa questão de você ter a experiência de trabalhar aqui com algo, e algo que você consiga se comunicar em inglês, porque essa vivência no inglês ela é importante para você começar a entender esse sotaque irlandês mesmo, como eles falam um pouco diferente, falam um pouco mais rápido, então você ter a experiência de trabalhar aqui, por isso é super importante ter essa vivência aqui, né, de intercâmbio, estudar inglês aqui um tempo, conseguir algum trabalho que te ajude a falar inglês de alguma forma, ou você, mesmo se o trabalho não te proporcione falar, eu acredito que qualquer trabalho você vai conseguir falar alguma coisa, então, se você vai conseguir falar ali, e mesmo se você não tiver um trabalho ainda, tenta ir em loja, tentar conversar com o vendedor, sabe, de alguma forma, perguntar onde tá a roupa, eu faço isso até hoje, eu entro nas lojas aqui, eu pergunto várias coisas, só para ver se a pessoa tá me entendendo bem, sabe, e se eu tô entendendo ela também. Então, é uma forma de aprender, de praticar inglês também. Né?
coitado dos vendedores. Ainda bem que trabalho por comissão. Então, você falou que a entrevista foi mais técnica, você teve que falar muita coisa que, por exemplo, eu imagino que, apesar dos sistemas serem sim. parecidos, eu imagino que o trabalho de auditoria aqui Sim, deve sim. ser diferente do Brasil. Não, é totalmente diferente. Assim, a minha primeira entrevista, eu percebi que a gente ficou mais ou menos 40 minutos conversando. Eu percebi que os 30 minutos iniciais foi mais para me conhecer. Foi uma conversação mais para saber quem é Rodrigo. Quem é ele, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, por que a Irlanda? Não era nada técnico ainda. Nos 10 minutos finais, como era uma vaga mais de gestão, eles começaram a me perguntar algumas coisas pontuais da experiência que eu tinha com as normas que tem aqui na Irlanda. E aí eu falei para ele, olha, eu não conheço a norma da Irlanda a fundo, porém, a norma internacional, ela é similar. Eu sei que tem alguma diferença. E aí me ajudou, eu tenho um amigo que já trabalhava aqui, ele já tinha me dito as normas, então aí eu falei, olha, tem o FRS 101 e o 102, mas eu sei que aí eu comecei a explicar para ele o que era, então acho que isso também chamou a atenção. É um ponto que eu acho super importante, você tá preparado para algumas perguntas que podem surgir. Então assim, se você tá fazendo uma entrevista em qualquer empresa, lê um pouco sobre ela, lê sobre o que ela faz, como é o mercado dela local. Então eu li um pouco sobre a empresa. Esse meu amigo, ele me indicou as normas que tinham aqui, então eu li um pouco sobre as normas e aí eu comecei a mostrar para eles que, por mais que eu não tinha experiência com a norma, eu tinha experiência com a norma internacional que ia me ajudar a me adaptar mais rapidamente à norma daqui, porque a norma daqui é um pouco mais reduzida do que a norma internacional, sabe, de forma geral. Então você já estava ligado já como que ia fazer para a entrevista. Sim. E eu não sabia de fato quanto tempo o visto ia demorar. Acabou que demorou 3 meses, mas na época eles esperavam que demorasse menos. Então, Isso foi esse ano, o visto eles aplicaram em dezembro do ano passado. dezembro do ano passado. E aí o meu visto saiu ali em fevereiro, final de fevereiro, início de março, mais ou menos. Bom, Então demorou 3 meses mais ou menos pro meu visto sair. hoje em dia esse prazo tá Tá mais menor, tá curto. de 15 a 20 dias. E eles estão tentando reduzir cada vez mais aí isso para ficar cada vez mais raro. As empresas estão cobrando muito eles aí, porque tem muita gente aplicando para o Critical Skills. Tem uma vantagem de vir com o Critical Skills também, é que sua dependente, ela tem o mesmo visto que você, só bota o G no final, né, que é de dependente. Então ela tem um G. Então ela aqui, ela pode trabalhar full time também. Ela pode aplicar para qualquer vaga que ela vai ter o mesmo visto que eu tenho no final. Ela pode trabalhar normal, Sim. como qualquer outra pessoa que tem cidadania, essas coisas também. Então essa é uma vantagem também. Então eu conversei isso com ela. Eu falei, olha, chegando lá, ela tem o inglês ainda básico, assim, ela tá melhorando no inglês. Eu falei, olha, quando você desenvolver mais o seu inglês, você pode aplicar para alguma oportunidade lá também que você já tem um visto. O visto você já tem. Então, assim, acredito que seja um pouco mais possível você conseguir algo e quem sabe até na área dela mesmo, né? Que ela pode aplicar e tentar. Mas o processo de aplicação do visto você não teve que se envolver, não? Não. A empresa que faz tudo. Basicamente, eles me mandaram forms, né? Que é o forms da própria imigração. Eles preencheram forms para mim, pediram só para eu validar as informações. E aí eles pediram para eu fazer a tradução juramentada de alguns documentos, o meu diploma, o meu CRC, a minha certidão de casamento, tudo, algumas coisinhas que precisam. E aí eu mandei para eles essa documentação, mas eles que fazem tudo, assim, eu não me envolvi em nada. Basicamente eles aplicam, quando sai o resultado, a imigração manda um e-mail para você, olha, seu visto foi aprovado, a gente recebe um PDF que tem todas as informações, e é com esse PDF que você pode entrar aqui no país e mostrar para a imigração que você é Critical Skills. Depois você... Aí depois é o processo, aquela coisa, né? O processo normal, exato. Processo burocrático, mas a gente sim. tira de letra. O mais difícil já passou, que foi Com certeza, conseguiu né, a aprovação. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.